Imagina que o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg tem que sentar no banco dos réus toda a cúpula do Terceiro Reich. Himmler está morto. Heydrich, morto. Hitler, morto. Goebbels, morto. E, no entanto, há um homem que chega vivo, inteiro, 77 quilos mais leve do que quando entrou na guerra, com a mente mais afiada do que em anos e absolutamente convencido de que pode ganhar este julgamento. Um homem que havia chamado os 12 anos do nazismo de seus 12 anos decentes, que construiu um palácio na floresta enquanto o mundo ardia, que assinou a autorização do Holocausto entre uma reunião e a seguinte, como quem assina um memorando de orçamento. Há algo em Hermann Göring que não se encaixa com nenhum outro nome dessa lista, e isso precisamente é o que o converte no mais revelador de todos eles. Rosenheim, Baviera, 12 de janeiro de 1893. No sanatório de Marienbad, nasceu Hermann Wilhelm Göring, segundo filho do segundo casamento do cônsul-geral alemão no Haiti, Ernst Heinrich Göring. Foi um parto ordinário em uma família que, em aparência, tampouco tinha nada de extraordinário, mas as circunstâncias do mundo em que esse menino ia criar-se eram qualquer coisa menos normais. Seu pai era um homem da velha Ordem Imperial Alemã, antigo oficial de cavalaria reconvertido ao serviço consular. Sua mãe, Franziska Tiefenbrunn, uma moça bávara de origem modesta que havia passado anos seguindo seu marido entre colônias africanas, ilhas caribenhas e os rigores do serviço exterior alemão. 6 semanas depois de Hermann nascer, Franziska deixou-o aos cuidados de uma amiga da família em Fürth, Baviera, e voltou correndo ao Haiti. Não voltaria a ver seu filho em 3 anos. Para quando regressou, o menino já havia desenvolvido um caráter que suas cuidadoras descreveriam como teimoso, difícil e cheio de uma energia que ninguém sabia bem como canalizar. Esse detalhe, tão pequeno em aparência, importa. A primeira lembrança documentada de Hermann Göring sobre sua própria mãe é a de golpeá-la na cara quando ela tentou abraçá-lo após anos de ausência. Um menino de 3 anos que punia o abandono com violência física. Franziska, segundo os depoimentos recolhidos pelos biógrafos Roger Manville e Heinrich Fraenkel décadas depois, ficou profundamente afetada pelo episódio. Mas Hermann não o recordaria como um ato de raiva. Recordá-lo-ia como uma demonstração de que era, em suas próprias palavras, o favorito de seu pai. Ich bin doch Papas Liebling, repetia. Sou o favorito do papai. A família instalou-se em Berlim, na Fregestrasse de Friedenau, um bairro residencial tranquilo. Ali, o pequeno Hermann passava as noites pedindo aos criados que lhe trouxessem as espadas e quipes dos convidados militares de seu pai para admirá-los na escuridão de seu quarto. Aos 5 anos, já tinha um uniforme de hussardo. Aos 80, parado sobre a torre do castelo de Weldenstein, a segunda propriedade que seu padrinho, o Dr. Hermann Eppenstein, cedia à família, teve uma visão. Carros romanos com guerreiros penachados cruzando o vale. Correu a contá-lo à sua mãe e à sua irmã. Riram-se dele. O mundo de Eppenstein merece uma pausa. O Dr. Hermann von Eppenstein era um homem rico, filho de médico, solteiro e possuidor de 2 castelos no sul da Alemanha e Áustria. Um deles, o imponente Mauterndorf, restaurado com pompa medieval nos Alpes austríacos. Eppenstein era o padrinho de todos os filhos dos Göring, incluindo Hermann. Mas havia algo mais. Eppenstein era também o amante de Franziska, a mãe de Hermann. Uma relação que Heinrich Göring, o pai, aceitou em termos humilhantes. O idoso cônsul dormia nos andares inferiores, enquanto o médico e sua esposa compartilhavam os aposentos privilegiados. No castelo de Mauterndorf, o pai tinha quarto em um edifício à parte. Quando Hermann o entendeu, provavelmente antes do que ninguém supunha. Era um menino de inteligência rápida e observação aguda, e Eppenstein, seu padrinho, era de origem judia.
Batizado em sua infância, mas com sobrenome e traços que não deixavam dúvidas sobre sua ascendência, e cujo nome aparecia no Semigota da época, o registro de famílias com títulos e sangue judeu. O futuro Reichsmarschall do nazismo criou-se sob o teto pago por um homem judeu que era o amante de sua mãe. Isso não precisa de comentário adicional. Basta deixá-lo ali. A educação de Hermann avançou entre fracassos e desafios à autoridade. Reprovou em sua primeira escola em Fürth. No internato de Ansbach, ao qual o enviaram aos 11 anos, organizou um protesto entre os alunos pela comida ruim. Depois vendeu seu violino por 10 marcos para pagar o trem de volta para casa e recusou-se com tal teimosia a regressar que seus pais cederam. O único lugar onde a disciplina lhe encaixou foi a academia militar. Aos 12 anos entrou na escola de cadetes de Karlsruhe, aos 16 na de Lichterfelde, perto de Berlim. Ali, entre uniformes, quadros de comando e a estrutura hierárquica que precisava para funcionar, Hermann Göring encontrou seu idioma natural. Em março de 1912, com 19 anos, foi atribuído ao Regimento Príncipe Guilherme, o 112 de Infantaria, com quartel em Mulhouse, na Alsácia alemã, a pouco mais de 1 quilômetro da fronteira com a França. E quando 2 anos depois estourou a guerra, esse jovem oficial de infantaria tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Decidiu que o futuro não estava nas trincheiras enlameadas, mas no ar. A história de como Göring chegou à aviação tem algo de crônica de um destino que se busca sozinho. Seu melhor amigo, o tenente Bruno Loerzer, havia sido transferido para um centro de formação aeronáutica em Friburgo. Göring, convalescente de um ataque de reumatismo contraído nas úmidas trincheiras da frente ocidental, foi visitá-lo. Solicitou uma transferência oficial para a aviação. Rejeitaram-no. Transferiu-se de todas as formas, por sua conta. Um tribunal militar condenou-o a 3 semanas de prisão em quartéis. A sentença nunca se cumpriu porque, quando chegou o momento de executá-la, Göring e Loerzer já estavam atribuídos como equipe ao 25º Destacamento Aéreo do 5º Exército do Príncipe Guilherme. Disse, além disso, que para incorporar-se a esse destacamento tiveram que roubar um avião, o qual se encaixa perfeitamente com o resto. Como observador aéreo sobre a frente de Verdun em 1915, Göring fotografava posições inimigas, esticando-se fora da cabine, segurando-se com as pernas de alpinista contra o assento para neutralizar a asa inferior que bloqueava a visão vertical, sustentando a pesada câmera com as mãos, enquanto o vento gelado lhe açoitava o rosto a milhares de metros de altura. O príncipe herdeiro concedeu-lhe a Cruz de Ferro de primeira classe. Depois aprendeu Morse. Sua primeira mensagem a um comandante de bateria em terra, segundo os registros históricos, foi: podem parar de disparar, não acertariam o maldito alvo de todas as formas. E não estava em código. Em novembro de 1915, após completar sua formação como piloto em tempo recorde sem ter despenhado um único aparelho, converteu-se em Jagdflieger, piloto de combate. Nesse mesmo mês, atacou em solitário um gigante bombardeiro inglês, Handley Page, inutilizou-lhe os 2 atiradores, incendiou um de seus motores e depois foi interceptado por uma nuvem de caças Sopwith. Seu motor recebeu impactos, o depósito de combustível ficou perfurado, ele mesmo foi ferido e o avião começou a cair em direção às linhas inimigas. O que fez então definiu algo essencial sobre seu caráter. Levantou o nariz e voou em rasante, com o combustível derramando-se na cabine até território alemão, onde fez uma aterrissagem forçada no cemitério de uma igreja reconvertida em hospital. O fuselagem tinha 16 buracos de bala. Contaram-se pelo menos 32 vitórias aéreas confirmadas ao longo da guerra, embora as fontes oficiais coincidam em 22 certificadas, antes de que, no verão de 1918, fosse escolhido para o cargo mais simbólico da aviação alemã, comandante do Geschwader 1, o lendário esquadrão de caça fundado por Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho. Richthofen havia morrido em combate em abril de 1918. Seu primeiro sucessor, o capitão Reinhardt, morreu testando um novo avião que Göring acabava de pilotar. Em 7 de julho de 1918,
Com 25 anos, Hermann Göring pôs-se à frente do esquadrão mais famoso da Alemanha. Karl Bodenschatz, que seria seu ajudante de ordens durante anos, recordou-o assim em seu livro Jagd in Flanders Himmel. Podia-se ver em seus movimentos e em sua forma de falar a dureza. Essa mesma dureza que seu ajudante de ordens observou no campo de aviação de Flandres era o que seus homens precisavam para sustentar a moral nos últimos meses de uma guerra que já estava perdida. O último relatório oficial de Göring sobre o armistício de 11 de novembro de 1918 é um documento sóbrio e formal. O Geschwader havia derrubado 644 aviões inimigos desde sua fundação, com 56 oficiais mortos em ação e 52 feridos. Assinado simplesmente Hermann Göring, tenente O.C. Geschwader. Mas o que veio depois desse relatório foi o que o marcaria para sempre. Quando Göring tentou entregar os aviões aos franceses em Estrasburgo, alguns de seus pilotos inutilizaram-nos deliberadamente em aterrissagens forçadas como último ato de desafio. Quando em Mannheim uma assembleia revolucionária de soldados e trabalhadores desarmou seus oficiais, Göring sobrevoou o aeródromo com o resto do esquadrão e ameaçou metralhá-lo se não devolvessem as armas. Devolveram-nas. Em dezembro de 1918, em uma reunião de oficiais na Sala Filarmônica de Berlim, um jovem capitão com a Pour le Mérite pendurada no pescoço e as dragonas prateadas em seu uniforme completo, subiu ao estrado perante um ministro da guerra que pedia aos militares que abandonassem suas insígnias e disse: "Os únicos culpados são os que manipularam o povo, esses homens que esfaquearam pelas costas o nosso glorioso exército. Portanto, imploro-vos que abrigueis o ódio em vós, um ódio profundo e duradouro em direção a esses animais que humilharam o povo alemão." Não era ideologia ainda, era raiva. E essa raiva converteu-o nos anos seguintes no recrutamento mais valioso que Adolf Hitler faria em toda a sua vida. O período que vai de 1919 a 1922 é o que menos aparece nos retratos de Göring, talvez porque resulte incômodo reconhecer o quão mundano foi o caminho para o horror. Não houve revelação ideológica, houve um piloto de guerra sem trabalho. Göring passou 1919 na Dinamarca fazendo exibições aéreas, cobrando 50 coroas por levar passageiros em voos curtos de Kastrup e flertando com as mulheres da alta sociedade que achavam romântico ter em sua mesa um herói de guerra alemão com a Pour le Mérite. Até que se excedeu em um desses salões. Quando se anunciaram os termos do Tratado de Versalhes, interrompeu um jantar de 20 comensais para gritar: "Chegará o dia em que voltaremos para escrever outro tratado." Isso terminou sua vida social na Dinamarca. Em 1920, transferiu-se para a Suécia, onde conseguiu um posto de piloto na companhia Svensk Lufttrafik e fazia voos privados para homens de negócios. Um dia de inverno desse ano, um aristocrata sueco chamado Conde Erik von Rosen pediu-lhe que o levasse à sua propriedade de Rockelstad, no lago Baven, perto de Sparreholm. Nevava. O voo era arriscado. Göring aceitou-o sem hesitar. Aterrissaram no gelo do lago junto ao castelo. Era demasiado tarde para voltar. O conde convidou Göring a ficar, e quando o piloto alemão entrou na grande sala do castelo de Rockelstad, com sua lareira acesa e as armaduras e troféus de caça nas paredes, encontrou-se com algo que provavelmente não esperava. Ao descer pela escada em direção ao salão, uma mulher alta, de aspecto distinto, 5 anos mais velha do que ele. O conde apresentou-a como a irmã de sua esposa. Chamava-se Karin von Kantzow. Göring, que tinha 27 anos e havia vivido os últimos 2 entre aeródromos e salões de segunda categoria, apaixonou-se nessa mesma noite. Karin era tudo o que ele precisava para reconstruir sua identidade. Aristocrata sueca, profundamente religiosa em um misticismo romântico da época, ardente nacionalista com simpatias pela Alemanha e disposta a ver nesse piloto condecorado o herói que os tempos precisavam. Que Karin estivesse casada e tivesse um filho de 8 anos foi um obstáculo que ambos resolveram com o tempo. Seu marido,
o oficial Niels von Kantzow, aceitou o divórcio com dignidade e deu dinheiro a Karin junto com sua liberdade. Casaram-se em Munique em 3 de fevereiro de 1922. Seu primeiro lar foi um pavilhão de caça em Rochkreuz, nos Alpes bávaros. E ali, entre montanhas que Göring levava escalando desde os 8 anos, começou sua vida como estudante universitário de ciências políticas. Um homem de 28 anos que tentava reinventar-se como civil em uma Alemanha irreconhecível. Mas o mundo civil não tinha lugar para ele. A República de Weimar era o oposto de tudo o que Göring entendia. Deliberação onde ele via fraqueza, compromisso onde ele via rendição, representação parlamentar onde ele via caos. E nas ruas de Munique havia um homem que dizia em voz alta tudo o que Göring pensava em silêncio. O encontro com Adolf Hitler no outono de 1922 é um desses momentos que parece inevitável em retrospectiva, embora naquele momento fosse a união de 2 homens que precisavam exatamente do que o outro tinha. Göring contou-o em sua defesa em Nuremberg. Assistiu a uma manifestação de protesto sem nenhuma conexão prévia com o partido nazista. Ouviu um orador recusar-se a falar sem que houvesse força por trás das palavras, e isso pareceu-lhe tão exatamente o que ele mesmo pensava que foi na semana seguinte à Assembleia, que Hitler celebrava todas as segundas-feiras à noite. Hitler recebeu-o em seguida. Disse-lhe que era uma extraordinária reviravolta do destino, que o último comandante do esquadrão Richthofen se pusesse à sua disposição. Göring respondeu que ele e tudo o que possuía estavam completamente ao serviço da causa. E nesse momento, sem mais cerimônia do que um aperto de mãos em um escritório imundo de Munique, o ex-camarada de Manfred von Richthofen converteu-se no oficial recrutado mais valioso do Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores. O que Göring trazia era algo que nenhum outro seguidor precoce de Hitler podia oferecer: credibilidade. Heinrich Himmler havia sido um vendedor de fertilizantes que fracassou na criação de galinhas. Joseph Goebbels era um acadêmico amargurado com o pé deformado e um rancor enciclopédico em relação a todos os editores e diretores de teatro que haviam rejeitado suas obras. O próprio Hitler era um cabo austríaco sem linhagem, sem conexões, sem credenciais sociais de nenhum tipo, que organizava reuniões em cervejarias bávaras para auditórios que ainda não sabiam muito bem o que era exatamente o nacionalsocialismo. Göring abriu portas, levou o movimento a círculos aristocráticos, militares e empresariais que jamais teriam recebido Hitler diretamente. Era alguém a cujo lado os diplomatas queriam sentar-se em um jantar. Alguém cuja pour le mérite impunha respeito em salões onde os Freikorps não tinham acesso. E esse verniz de legitimidade foi, nos primeiros anos da década de 1920, mais valioso para o movimento nazista do que qualquer discurso de Hitler. Em troca, Göring obtinha o que mais precisava desde 11 de novembro de 1918: comando. Hitler pôs-no à frente das SA as tropas de assalto. Em poucos meses organizou uma tropa que o próprio Hitler descreveria como uma divisão de 11.000 homens, tirada de uma turba indisciplinada. E Karin, sua esposa, recebia na casa de Obermenzing Rudolf Hess, Alfred Rosenberg, o capitão Ernst Röhm e, em ocasiões, o próprio Hitler, que sabia como encantar as mulheres e que encontrava na casa dos Göring o tipo de ambiente doméstico que sua própria vida não lhe proporcionava. O putsch de 8 e 9 de novembro de 1923 foi o momento em que todo esse impulso chegou à sua primeira grande prova e falhou. A Bürgerbräukeller, a enorme cervejaria das redondezas de Munique, podia acomodar 3.000 pessoas. Gustav von Kahr, o comissário-geral de Estado na Baviera, havia convocado ali uma assembleia política. Hitler decidiu forçar a situação e romper no ato, tomar os líderes bávaros como reféns e proclamar a Revolução Nacional com o general Erich Ludendorff como apoio militar.
Göring marchou para a cervejaria, deixando Karin na cama com febre, recém-inteirado de que sua mãe acabava de morrer. Quando Hitler subiu a uma mesa e disparou para o teto para impor silêncio, Göring ficou no estrado para controlar a multidão. Suas palavras foram: "Não há nada a temer. Somos seus amigos. Não tem razão para resmungar. Tem cerveja." A multidão não estava convencida. Os ministros conseguiram escapar. Na manhã seguinte, os cartazes colados nas paredes de Munique abjuravam qualquer acordo com Hitler. Em 9 de novembro, a coluna nazista tentou marchar ao coração da cidade. Göring encabeçava-a junto a Hitler e Ludendorff. Na Residenzstraße, onde a rua se estreita antes de abrir-se para a Odeonsplatz, um destacamento de polícia armada cortou-lhes a passagem. Alguém disparou. Em segundos foi um caos de disparos cruzados. Hitler caiu no chão, ou foi arrastado pela pessoa que marchava ao seu lado. Göring recebeu uma bala na virilha. A ferida era grave. Transportaram-no primeiro para a casa de um comerciante judeu chamado Robert Balin, que lhes deu refúgio nessa noite. Um detalhe que os biógrafos nazistas suprimiram durante anos. E depois para uma clínica. A ferida requeria morfina, muita morfina. E essa morfina, administrada para aliviar a dor de uma bala recebida em nome de Adolf Hitler, converteu-se no início de uma dependência que o seguiria durante décadas. Göring fugiu para a Áustria, depois para a Itália. Passou uma longa convalescença em Roma. Em 1925 foi internado no sanatório Langbro, na Suécia, onde os médicos o trataram por dependência severa aos opiáceos. Seu comportamento durante a fase mais aguda da dependência havia chegado a ser o suficientemente violento para que as autoridades considerassem seu internamento involuntário. Os especialistas do Instituto Kahle de Colônia, que Fraenkel visitou anos depois para a investigação biográfica, descreveram os sintomas da dependência da morfina que apresentava Göring: excitação excessiva do sistema nervoso, atividade glandular anormal, efusões de energia e uma vaidade patológica. Tudo isso combinado explicava os extremos de comportamento que aqueles que o conheciam de perto descreviam com tanta consistência. Göring nunca se curou do todo. O que fez foi aprender a funcionar. Voltou à Alemanha no final dos anos 20, quando o Partido Nazista havia sido reconstruído, e Hitler precisava de novo do que apenas Göring podia dar-lhe. E desta vez, o homem que regressava trazia algo diferente. A fome específica de quem perdeu tudo e está disposto a qualquer coisa para não voltar a perdê-lo. O 30 de janeiro de 1933, Adolf Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. Nas semanas seguintes, Hermann Göring começou a construir algo que não existia. Há que deter-se aqui, porque este momento importa mais do que a maioria dos relatos do nazismo reconhece. Nos dias imediatamente posteriores à nomeação de Hitler, Göring era ministro sem pasta no gabinete, comissário do Reich para a aviação e, sobretudo, ministro do interior da Prússia. A Prússia não era um estado a mais. Era o maior estado alemão. Cobria mais da metade do território do país e sua polícia era a maior força de ordem pública da Alemanha. Göring tomou essa polícia e a transformou. Primeiro, purgou-a. Substituiu os funcionários leais à República de Weimar por homens da SA e das SS. Depois, suspendeu as proteções legais que limitavam as detenções arbitrárias. A partir de agora, podia-se prender alguém sem ordem judicial, sem acusações formais, sem prazo definido de detenção. E então, na primavera de 1933, criou uma nova instituição a partir dos restos da seção política da antiga polícia prussiana, a que se encarregava de vigiar partidos e organizações subversivas. Chamou-a Geheime Staatspolizei, a polícia secreta do Estado, a Gestapo. O 1º de abril de 1933, o escritório central da Gestapo abriu suas portas no número 8 da Prinz Albrecht Straße, Berlim, em um edifício que até há pouco havia alojado o Museu do Folclore. Rudolf Gels,
um funcionário de carreira a quem Göring confiou a direção inicial, começou a construir o aparelho. Agentes infiltrados em organizações políticas, delações remuneradas de civis, arquivos sistemáticos sobre dissidentes, judeus, comunistas, homossexuais, sacerdotes que se atreviam a criticar o regime. As detenções produziam-se de noite. Os interrogatórios em caves. As marcas nos corpos explicavam-se como resistência durante a detenção. Erskine não o chamou terror, chamou-o ordem, e enquanto o construía, foi compreendendo gradualmente que o horror que esse aparelho produzia salpicava sua própria imagem. Ele queria ser o estadista carismático, o as da aviação que havia dado ao partido respeitabilidade. A Gestapo era necessária sim, mas era sujo. Em 1934, Göring cedeu o controle da Gestapo a Heinrich Himmler. Essa decisão interpretou-se às vezes como moderação. Era exatamente o contrário. Era a estratégia perfeita de quem havia construído o instrumento. Havia-o posto em marcha e agora podia lavar as mãos enquanto outros o usavam. Göring não se afastou da Gestapo por ter escrúpulos sobre o que fazia. Afastou-se porque havia coisas mais brilhantes para fazer. Uma delas foi a Noite dos Facas Longas. Em junho e julho de 1934, as tensões entre a SA de Ernst Röhm e o exército regular chegaram ao ponto de ruptura. Hitler precisava do exército para seus planos de expansão e não podia permitir-se ter 2 milhões de paramilitares com pretensões de converter-se no exército nacional. Göring e Himmler levavam meses acumulando dossiês sobre os líderes das SA, recolhendo rumores, documentando comportamentos escandalosos, construindo o caso para a ação. À noite de 29 para 30 de junho de 1934, enquanto Hitler voava para Munique para prender pessoalmente Röhm no Hotel Hanselbauer, perto do lago Tegernsee, Göring dirigiu a purga a partir de sua residência particular na Leipziger Platz de Berlim. Com Himmler e Heydrich ao seu lado e seu assistente Paul Körner, que era das SS, recebia listas de nomes e os riscava. Os criados de Libré serviam sanduíches enquanto os detidos esperavam nas antessalas em um estado de crescente terror. Testemunhas diretas escutaram Göring gritar: "Fuzilai-o! Fuzilai-o!", enquanto os homens eram levados para a Academia Militar de Lichterfelde para serem executados por pelotões de fuzilamento da própria Landespolizei de Göring. Entre os mortos dessa noite havia nomes que não pertenciam a nenhuma lista de conspiradores. Willy Schmid, um crítico musical de Munique, foi executado por erro ao ser confundido com outro Willy Schmid, que era líder da SA. O general Kurt von Schleicher e sua esposa foram assassinados a tiros em sua própria casa em Neubabelsberg. Erich Klausener, líder da Ação Católica, morreu tiroteado. Gregor Strasser foi arremessado a uma cela da Prinz Albrecht Strasse, onde uma bala que lhe estourou uma artéria salpicou de sangue as paredes. Ninguém soube quantos morreram exatamente. Hitler disse 58 executados e 19 mortos. Gisévius, em seu depoimento de Nuremberg, estimou entre 150 e 200 pessoas. Nas províncias, algumas estimativas alcançam quase 1 milhar. Göring, perguntado pelos jornalistas sobre a morte do general von Schleicher, sorriu. "Sim", disse. "Sei que vocês jornalistas gostam de manchetes. Bem, aqui a tem. O general von Schleicher conspirou contra o regime. Ordenei sua prisão. Cometeu a estupidez de resistir-se. Está morto." E abandonou a sala de imprensa. Esse foi o momento em que Göring completou a primeira fase do que seria o padrão de toda a sua carreira. Construir o mecanismo do terror, utilizá-lo com eficiência brutal e depois sair de cena antes que o cheiro se tornasse demasiado evidente. 60 quilômetros ao norte de Berlim, o Schorfheide. Uma zona ondulada e arborizada de urzais, pinheirais, carvalhais e faiais, pontilhada de lagos onde os cisnes selvagens flutuam entre suas crias e os pica-paus martelam nos troncos ao amanhecer. No inverno, os zimbros tingem a paisagem de um dourado frio que os fotógrafos da época não se cansavam de capturar.
Aqui, em 1933, Göring começou a construir para si um mundo, Karin Hall. O nome era uma homenagem à sua primeira esposa, Karin, que havia morrido de tuberculose em 17 de outubro de 1931 em Estocolmo, com 43 anos. Nos primeiros meses de 1934, seu corpo foi trasladado do cemitério de Lövö, na Suécia, para uma cripta de granito de Brandemburgo que Göring havia mandado construir junto ao lago Wackersee. O caixão, coberto com uma bandeira com a suástica e com a coroa pessoal de Göring, a minha única Karin, foi transportado por balsa para a Alemanha. Depois, em um vagão de trem forrado de ramos verdes e cheio de flores, enquanto as populações do norte da Prússia declaravam o estado de luto conforme passava o cortejo. E, finalmente, em uma carroça pelos caminhos do Schorfheide, com homens do partido em uniforme alinhados a ambos os lados, e uma banda militar tocando a marcha fúnebre de Siegfried deu o caso dos deuses. Hitler esteve presente no enterro. O mausoléu de Karin era a primeira construção de Karin Hall. A mansão principal veio depois e cresceu sem parar durante uma década. O que Göring construiu no Schorfheide não tem um equivalente simples na história do século XX. Seus arquitetos, Helzelt e Tusch, do Departamento Estatal de Arquitetura da Prússia, executaram um projeto no qual Göring supervisionou pessoalmente cada detalhe, até as maçanetas das portas. A estrutura principal era de blocos de granito de cores variadas, com telhado de palha em mansarda, paredes de estuque com incrustações de cascalho e bordas de pedra cinza, projetada para evocar a arquitetura germânica medieval que havia enchido os sonhos de Göring desde os castelos de sua infância. A fachada central era gótica. As janelas davam todas para o lago ou para a floresta. Não havia nenhuma vista que lembrasse que existia o mundo exterior. A galeria de arte do andar térreo media 34 metros de comprimento. O subsolo abrigava uma academia, uma piscina tenuemente iluminada adornada com esculturas e uma sala de jogos com um sistema elétrico de aviões de passageiros e trens sobre um mapa da Europa. Pelas noites, a academia convertia-se em cinema ao qual acudiam os criados, cada um em seu assento atribuído, como na capela de um senhor feudal. No sótão, sobre uma superfície de 25 metros de comprimento, Göring instalou sua maquete de ferrovia com 18 metros de trecho reto, que os visitantes distintos eram convidados a operar a partir de uma grande poltrona vermelha. A sala de banquetes tinha colunas de mármore vermelho de Verona. A mesa estava coberta de seda. As cadeiras eram brancas com estofamento de couro. As cortinas levavam a letra H bordada em coroas de louros costuradas em fio de ouro. Do teto pendiam grandes lustres de cristal. As janelas abriam-se eletricamente para mostrar os jardins e a floresta. Nos exteriores, os lacaios levavam botas e calças verdes de montar. As criadas vestiam botas de camurça e jaquetões verdes. Havia um lago de nenúfares, uma fonte com um cavaleiro nu sobre um cavalo de bronze, jardins com sebes podadas e estátuas de Apolo, Ártemis e Ceres. E nos terrenos que o rodeavam, animais selvagens, bisontes, alces, cervos e cavalos selvagens reintroduzidos da Suécia, Polônia e Canadá para repovoar o que Göring havia convertido em sua reserva privada. Os visitantes eram uma galeria em si mesmos. Lord Halifax, Sir Neville Henderson, o embaixador da Grã-Bretanha, François Poncet, o embaixador francês, que deixaria por escrito suas impressões do anfitrião como afável, astuto, perspicaz, capaz, engenhoso. Sumner Welles, dos Estados Unidos. Birger Dalerus, o empresário sueco que atuou como intermediário nos dias anteriores à Segunda Guerra Mundial. Todos chegavam a Karin Hall e ficavam impressionados, desconcertados, ou ambas as coisas ao mesmo tempo. Sir Eric Phipps, o embaixador britânico, deixou uma descrição irônica de uma das primeiras festas de inauguração em 10 de junho de 1934. Göring chegou tarde dirigindo um veloz carro de corridas, vestido com roupas de aviador de borracha e botas altas com uma grande faca de caça ao cinto.
Tentou que um de seus bisontes fizesse uma demonstração de acasalamento que fracassou estrondosamente. Depois desapareceu e reapareceu vestido com calção de tenista, calças brancas, camisa de flanela e jaqueta de couro verde, ainda com a faca de caça, segurando um instrumento longo com forma de arpão que ninguém soube nunca bem o que era. O embaixador William Dodd, dos Estados Unidos, que também estava presente, descreveu Göring como um homem alto, gordo e jovial, a quem sobretudo lhe encantava ostentar. Mas o que estava nessas paredes era o que importava. Os quadros de Cranach, as tapeçarias das oficinas Gobelin, as peças de Rembrandt, de Vermeer. A galeria de Karen Hall abrigou eventualmente mais de 1000 obras de arte. Nenhuma foi comprada no mercado ordinário. Göring havia desenvolvido ao longo dos anos 30 uma paixão pela arte que seus biógrafos descreveram como genuína, mas que era inseparável de seu método de aquisição. Seus agentes penteavam os territórios ocupados, buscando peças para adicionar à coleção, chegando aos museus e às casas de famílias judias frequentemente nas horas imediatamente posteriores à entrada da Wehrmacht. Famílias que haviam passado gerações acumulando quadros em Amsterdã, em Paris, em Varsóvia, em Viena, encontravam-se com que um homem de Göring chegava à porta com uma avaliação oficial e uma oferta que não podiam recusar, se é que chegava a haver oferta. Em muitos casos, simplesmente levavam-nas. O Dr. Bruno Losse, assessor pessoal de Göring em Paris, trabalhava com um sistema bem azeitado: identificar peças em mãos de proprietários judeus, documentar seu valor, facilitar o confisco ou a venda forçada e enviar as obras diretamente ao Schorfheide. O sistema operacional para este saque organizado foi a Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, o ERR, um aparelho burocrático criado especificamente para confiscar bens culturais judeus, que Göring utilizou como pedreira pessoal, com uma frequência que inclusive Alfred Rosenberg, seu fundador, achava excessiva. Ao final da guerra, a coleção de Göring era a segunda maior acumulação privada de arte roubada no Terceiro Reich, superada apenas pela do próprio Hitler. Incluía obras-primas da pintura flamenga e holandesa, tapeçarias medievais, esculturas antigas, joias, porcelanas chinesas. Tudo isso pendurado nas paredes de uma mansão, cujo nome era o da mulher a quem Göring dizia ter amado mais do que a ninguém no mundo. A vida em Karen Hall não era a vida de alguém que fugia de algo, era a vida de alguém que acreditava que merecia exatamente tudo o que tinha. Göring comparava-se abertamente com os grandes nobres do Renascimento, com os príncipes eleitores de Brandemburgo. Em seus momentos de maior autocomplacência, chegou a dizer que o cargo que ele mesmo ostentava, Reichsmarschall, superava em categoria o de todos os demais generais do mundo, porque havia sido criado especificamente para ele. Para ele, não para mais ninguém. Enquanto nas prisões da Gestapo, nos campos de concentração que ele mesmo havia autorizado, nos guetos da Polônia que seus decretos econômicos haviam ajudado a criar, pessoas reais com nomes e famílias e histórias eram submetidas a condições que o mundo ainda estava começando a documentar, o homem que o havia tornado possível posava com seus troféus de caça frente a lareiras acesas e mostrava a seus convidados diplomáticos as ferrovias de seu sótão. Isso não é uma contradição do sistema, é o sistema funcionando exatamente como foi projetado. O 18 de outubro de 1936, Adolf Hitler assinou o decreto que convertia Hermann Göring em plenipotenciário do Plano de 4 anos, com autorização para emitir decretos e diretrizes gerais administrativas, e o direito de questionar e emitir diretivas para todos, incluindo as mais altas autoridades do Reich. Era, em termos práticos, o controle de toda a economia alemã. Para Göring, que nem sequer tinha formação econômica básica, isso não foi um obstáculo. Disse-o ele mesmo no discurso que pronunciou perante a Deutschlandhalle de Berlim em 28 de outubro desse ano. Nunca sou membro de um conselho de diretores, nem o serei jamais. Nem tampouco sou agricultor. Exceto por vasozinhos que tenho na varanda, jamais cultivei nada.
mas estou preparado de coração e alma para dedicar todas as minhas energias a esta grande tarefa. O público aplaudiu durante vários minutos. O Dr. Hjalmar Schacht, o homem que, como ministro da Economia, havia orquestrado o milagre financeiro que financiou o rearmamento alemão, criando crédito do nada mediante truques contábeis de uma sofisticação notável, ficou à margem. Göring não compreendia os mecanismos que Schacht havia construído, mas usou-os sem escrúpulos, ampliou os planos existentes sem perguntar se eram sustentáveis, forçou a produção de substitutos sintéticos de matérias-primas que a Alemanha não possuía e, quando Schacht se opôs aos seus métodos, tirou-lhe a responsabilidade sobre os pedidos de armamento. Em dezembro de 1936, Göring convidou um grupo de empresários industriais e propôs-lhes, com toda a tranquilidade, que importassem letras de câmbio estrangeiras por qualquer método, legal ou ilegal. Schacht, que soube disso, respondeu em uma reunião similar semanas depois que evadir as leis de divisas continuava sendo punível. Göring queixou-se. Schacht não cedeu. Isso foi suficiente. Göring continuou acumulando poder até que o ministro da Economia ficou reduzido a uma figura nominal. O que Göring construiu como ditador econômico não foi eficiente, foi enorme. A burocracia do plano de 4 anos inflou-se com centenas de funcionários, muitos deles nomeados por vínculos pessoais antes do que por competência. Seu próprio sobrinho, Herbert Göring, trabalhava no Reichsbank. O homem que pôs à frente do departamento econômico, Paul Körner, era seu assistente de confiança, mas carecia de qualquer formação relevante em economia ou indústria. Mas a ineficiência do sistema não importava enquanto o objetivo não fosse a prosperidade, mas a guerra. Göring disse-o sem rodeios em uma reunião de ministros de 4 de setembro de 1936. A Alemanha devia fazer o que a Rússia já havia feito. Afinal de contas, era inevitável que algum dia a Alemanha e a Rússia entrassem em guerra. Enquanto organizava a economia de guerra alemã, Göring continuava sendo o embaixador pessoal de Hitler na Europa. Viajou para a Polônia em janeiro de 1935, onde falou da fortaleza e poder dinâmico do país, enquanto esboçava em conversas privadas a possibilidade de uma aliança anti-russa e um ataque conjunto contra a União Soviética. Assistiu ao funeral do Marechal Piłsudski em Varsóvia, em maio desse ano. Marchou durante 4 horas suando em seu uniforme de general sob o calor de primavera e aproveitou o refrigério posterior para falar com o ministro de Exteriores francês Pierre Laval sobre as relações franco-alemãs, repetindo as frases exatas de Hitler, expressas na linguagem do homem da rua, segundo o intérprete Paul Schmidt, que observou Göring em ação e descreveu sua habilidade diplomática como algo que o público alemão não teria acreditado possível neste peso pesado com maneiras de herói de romance de capa e espada. Mas o cargo que Göring valorizava por cima de todos os demais não era o de plenipotenciário econômico, nem o de embaixador itinerante. Era o de comandante em chefe da Luftwaffe. A Força Aérea era sua criação. Desde 1933, quando foi nomeado comissário do Reich para a aviação, Göring havia construído a Luftwaffe do zero, tirando velhos camaradas da Primeira Guerra Mundial, recrutando Adolf Galland e outros jovens pilotos, enviando-os para treinar em segredo na Itália, na Espanha, na frente da Guerra Civil, onde a Legião Condor provou táticas e equipamentos sobre objetivos reais. Guernica, o 26 de abril de 1937, foi uma dessas provas. A Luftwaffe, que se desdobrou em setembro de 1939 sobre a Polônia, era a sua Luftwaffe, e durante os primeiros anos da guerra foi suficiente. 12 de novembro de 1938, Berlim, o Ministério do Ar. 3 dias depois da Kristallnacht, Göring presidiu uma reunião de altos funcionários nazistas. À noite de 9 para 10 de novembro, turbas organizadas pela direção nazista haviam atacado comunidades judias em toda a Alemanha e Áustria. Mais de 1.400 sinagogas incendiadas, milhares de negócios destruídos, umas 400 pessoas assassinadas ou levadas ao suicídio.
aproximadamente 26 mil homens judeus presos e enviados aos campos de concentração de Sachsenhausen, Buchenwald e Dachau. O cristal das vitrines estouradas cobria as calçadas de todas as cidades importantes do Reich. Göring chegou a essa reunião furioso, mas não pelas mortes, não pelas prisões, não pelos incêndios das sinagogas. Estava furioso pela economia. As companhias de seguros alemãs, assinalou, estavam tecnicamente obrigadas pela lei a cobrir os danos às propriedades seguradas. Os donos dos negócios destruídos haviam pagado seus prêmios. Se o Estado reconhecesse o pogrom, tinha que reconhecer também as reclamações de seguros. Isso era um buraco enorme no orçamento de guerra que ele controlava. Além disso, os bens que a economia de guerra precisava haviam ardido nas vitrines. O desperdício resultava-lhe ofensivo em um sentido quase estético, como se alguém tivesse jogado lenha boa em um rio. Sua solução foi elegante em sua crueldade. O governo impôs uma multa coletiva de 1 bilhão de Reichsmarks sobre a comunidade judia da Alemanha, como pagamento de expiação pela morte do diplomata Ernst vom Rath, cujo assassinato pelo jovem judeu polonês Herschel Greenspan havia servido de pretexto para o pogrom. As reclamações de seguros que as companhias tivessem tido que pagar a proprietários judeus foram confiscadas pelo Estado. Os judeus deviam cobrir, além disso, o custo de reparar os danos causados em seus próprios negócios. E Göring emitiu nas semanas seguintes uma série de decretos que lhes proibiam possuir empresas, exercer profissões liberais, ir às escolas públicas e frequentar a maioria dos espaços públicos. Em uma única reunião e nos dias que a seguiram, Göring eliminou o que restava da existência econômica judia na Alemanha. E fez-o, como sempre, com a frieza de um contador que calcula um balanço. Na transcrição da conferência de 12 de novembro, Göring disse algo que a história conservou porque captura perfeitamente a natureza deste homem. Descreveu como absurdo que as companhias de seguros alemãs tivessem que pagar por danos causados pelo próprio Estado, e acrescentou que teria preferido que se tivessem matado 200 judeus e não se tivessem destruído tantos bens de valor econômico. Não há registro de que nessa reunião ninguém dissesse nada sobre as pessoas que haviam morrido, sobre os 26 mil homens enviados aos campos, sobre as sinagogas, os livros de oração, os rolos da Torá que arderam em toda a Alemanha nessa noite. A ordem do dia era econômica. Göring presidiu-a como teria presidido qualquer conselho de administração. Mas se esse episódio revela algo sobre a natureza de Göring, o que assinou menos de 3 anos depois confirma-o de maneira definitiva. 31 de julho de 1941. Nesse momento, a Wehrmacht havia invadido a União Soviética em 22 de junho. Os Einsatzgruppen, os esquadrões móveis de matar das SS, operavam atrás das linhas da frente executando judeus, funcionários soviéticos e comissários políticos. Em apenas os primeiros dias da invasão, já haviam assassinado dezenas de milhares de pessoas. O mecanismo do extermínio massivo ainda buscava sua forma definitiva, mas a direção era inequívoca. Do seu gabinete em Berlim, Göring assinou uma carta dirigida a Reinhard Heydrich, chefe do Escritório Central de Segurança do Reich, RSHA. A carta, que chegaria a ser conhecida na documentação dos julgamentos de Nuremberg como o documento PS 710, era curta. Um único parágrafo funcional de prosa burocrática dizia, em essência, que Göring encarregava Heydrich de fazer todos os preparativos necessários quanto à organização, assuntos substantivos e finanças para alcançar uma solução total da questão judia na esfera de influência alemã na Europa. Uma frase, um parágrafo, uma assinatura. Heydrich apresentou essa carta na Conferência de Wannsee em 20 de janeiro de 1942 para silenciar os funcionários dos distintos ministérios que questionavam se tinham autorização suficiente para o que se lhes pedia. Quando alguém duvidava, Heydrich tirava a carta de Göring. A autorização vinha do sucessor designado de Hitler, o homem com maior posto no Reich depois do Führer. Não havia nada mais a dizer.
A conferência de Wannsee durou aproximadamente 90 minutos. Heydrich coordenou a participação de todos os ministérios implicados no que os participantes denominaram, com a frieza característica do funcionalismo nazista, a solução final para a questão judia. As notas da conferência redigidas por Adolf Eichmann calculavam a população judia de toda a Europa sob influência alemã em 11 milhões de pessoas. Tudo isso arrancou, administrativamente, com a carta que Göring assinou entre uma reunião e a seguinte no verão de 1941. Não há nenhum documento que indique quanto tempo dedicou Göring a essa assinatura. Não há nenhum depoimento que sugira que houve deliberação, consulta com sua consciência ou sequer uma pausa mais longa do que o habitual. Era um trâmite a mais em uma manhã de trabalho. E quando terminou de assinar, o que ocupa os registros históricos dos dias seguintes na vida de Göring são os detalhes da expansão de sua coleção de arte e as reuniões sobre a economia de guerra. O documento P. Esse 710 foi suficiente para que a promotoria de Nuremberg construísse um dos argumentos mais sólidos de toda a acusação. O homem que se sentou no banco dos réus e desafiou o tribunal com sua erudição jurídica havia posto sua assinatura no papel que autorizou o maior crime organizado da história e havia continuado com o seu dia. Göring havia construído a Luftwaffe como quem constrói um monumento a si mesmo. Era sua realização mais pessoal, mais íntima, mais diretamente vinculada aos anos de glória sobre a frente ocidental em 1917 e 1918. E durante os primeiros anos da guerra pareceu justificar cada marco, cada engenheiro, cada piloto que havia investido nela. A Luftwaffe esmagou a aviação polonesa em setembro de 1939 em questão de dias. Apoiou a invasão da Noruega em abril de 1940 com uma precisão que os analistas militares britânicos acharam desconcertante. E em maio e junho de 1940, a campanha da França foi, em parte, o triunfo da doutrina de apoio aéreo próximo que Göring havia desenvolvido desde os tempos da Legião Condor. Depois veio o verão de 1940. A Batalha da Grã-Bretanha é o momento que separa a carreira de Göring em duas. Ele prometeu a Hitler que a Luftwaffe podia destruir a capacidade da Royal Air Force para combater e criar as condições para uma invasão. Os bombardeios começaram em agosto, primeiro contra aeródromos e estações de radar. Depois, quando Göring mudou o objetivo para as cidades sob uma cadeia de decisões que ainda debatem os historiadores, contra Londres e outras urbes. A RAF, que em agosto de 1940 estava ao limite de sua capacidade de reposição de pilotos e aviões, recebeu o respiro que precisava quando os bombardeiros alemães viraram para as cidades. O 18 de setembro de 1940, Hitler suspendeu indefinidamente a Operação Leão Marinho, a invasão da Grã-Bretanha. A primeira grande promessa de Göring não se havia cumprido. Mas o momento que realmente destruiu sua posição veio no inverno de 1942 e 1943, a Batalha de Stalingrado. O 6º Exército Alemão, ao comando do general Friedrich Paulus, ficou cercado pelas forças soviéticas em novembro de 1942. Hitler ordenou resistir. O 6º Exército precisava de aproximadamente 300 toneladas de suprimentos por dia para continuar combatendo: munição, alimentos, medicina, combustível. Göring, em uma reunião com Hitler, prometeu que a Luftwaffe poderia abastecer as tropas cercadas pelo ar. Era uma mentira ou um erro de cálculo de proporções catastróficas. As capacidades reais de transporte aéreo da Luftwaffe, inclusive em condições ideais, não alcançavam essa cifra. E as condições no inverno do Volga em 1942 estavam o mais afastado possível do ideal. Temperaturas de 40 graus abaixo de zero, aeródromos congelados, caças soviéticos interceptando cada comboio. Os aviões de transporte alemães chegavam à terra com os motores emperrados pelo frio. Os pilotos morriam de hipotermia antes de alcançar as posições cercadas. Nos dias bons, a Luftwaffe entregava entre 100 e 150 toneladas. Em muitos dias, menos.
O Sexto Exército morreu de fome e frio. O 2 de fevereiro de 1943, o general Paulus, recém-promovido a marechal de campo por Hitler em um gesto que se leria como uma citação ao suicídio, rendeu-se aos soviéticos. Uns 300.000 soldados alemães haviam caído em Stalingrado entre mortos em combate, congelados, doentes e prisioneiros. Dos 91.000 que se renderam nesse fevereiro, apenas uns 6.000 sobreviveriam aos campos soviéticos para voltar à Alemanha. Hitler culpou publicamente Göring, em privado também. A relação entre ambos os homens nunca voltou a ser a mesma. Depois de Stalingrado, a Luftwaffe sofreu derrota após derrota. Os bombardeios aliados sobre as cidades alemãs, que Göring havia prometido que nunca ocorreriam, arrasaram Hamburgo em julho de 1943, Dresden em fevereiro de 1945. As grandes cidades industriais do Ruhr foram destruídas sistematicamente pela Força Aérea Britânica e pela Força Aérea dos Estados Unidos, enquanto a Luftwaffe era cada vez menos capaz de defendê-las. Hitler começou a voltar-se para outros homens. Martin Bormann manejava a política interna. Albert Speer controlava a produção de armamentos com uma eficiência que Göring nunca havia alcançado. Himmler consolidava o poder das SS e Göring, o Reichsmarschall, o segundo homem do Reich, foi retirando-se cada vez mais para Karinhal. Em 1944, era uma figura de protocolo. Assistia às reuniões no quartel-general do Führer quando Hitler lhe o exigia. Aguentava os reparos com a cabeça baixa e depois regressava ao Schorfheide. Visitava a sua galeria. Recebia relatórios sobre novas peças disponíveis em territórios ocupados. Engordou de novo. Voltou às suas pílulas de paracodeína, o analgésico derivado dos opiáceos que havia substituído a morfina dos anos 20. As pessoas que o viam então descreviam um homem que já não parecia estar do todo presente. Os olhos perdiam o foco. As respostas chegavam com um atraso que não existia antes. A energia que o havia tornado imponente nos anos 30 tinha se drenado para algum lugar que ninguém sabia identificar. Mas havia algo que não se havia drenado: o seu instinto para sobreviver. Em abril de 1945, quando as tropas soviéticas cercavam Berlim e Hitler se havia encerrado no seu bunker sob a chancelaria, Göring enviou de Berchtesgaden um telegrama pedindo autorização para assumir a direção do Reich como sucessor designado, no caso de Hitler ter perdido a sua liberdade de ação. Hitler respondeu qualificando-o de traidor, despojando-o de todos os seus cargos e ordenando a sua prisão. As SS custodiaram-no na sua vila bávara, enquanto os norte-americanos avançavam a partir do oeste. Em 8 de maio de 1945, Hermann Göring rendeu-se voluntariamente às forças do general Karl Spaatz, comandante das Forças Aéreas Estratégicas dos Estados Unidos. Levava consigo 16 malas cheias de uniformes e condecorações, e tinha, escondida em algum lugar entre a sua bagagem e o seu corpo, uma cápsula de cianeto. O Palácio de Justiça de Nuremberg era, no outono de 1945, o edifício mais vigiado do mundo. 21 dos sobreviventes mais importantes do regime nazista estavam sentados no banco dos réus, enquanto os promotores de 4 potências apresentavam o caso contra eles. Era a primeira vez na história que um Estado e sua liderança eram julgados coletivamente por crimes contra a humanidade perante um tribunal internacional. A maioria dos acusados chegou ao julgamento quebrada. Rudolf Hess dizia não lembrar de nada. Alfred Rosenberg parecia incapaz de compreender a magnitude do que se lhe atribuía. Julius Streicher babava antissemitismo, inclusive no banco dos réus. Wilhelm Keitel e outros militares tentaram escudar-se nas ordens recebidas. Joachim von Ribbentrop alternava entre a desesperança e a incompreensão genuína. E então estava Göring. O homem que chegou a Nuremberg não era o Göring dos últimos anos da guerra, o que dormitava em Karinhal entre relatórios de derrotas. Os 11 meses de detenção prévia ao julgamento, primeiro no campo de Mondorf-les-Bains, em Luxemburgo, e depois na prisão de Nuremberg, haviam-no transformado.
A dieta forçada havia o feito perder mais de 70 quilos. A privação de suas pílulas de paracodeína havia-lhe tirado a nuvem que entorpecia sua mente. Dormia mal, sim, mas pensava com uma clareza que surpreendeu seus próprios carcereiros. O juiz Lord Birkett, um dos magistrados britânicos do tribunal, anotou em seu diário privado: ninguém parece que estivesse preparado para sua imensa habilidade, seu conhecimento e seu completo domínio e compreensão de cada detalhe dos documentos capturados. Afável, astuto, perspicaz, capaz, engenhoso, via instantaneamente os elementos da situação e, conforme crescia sua confiança, mais evidente era seu domínio. Göring converteu-se desde os primeiros dias do julgamento no líder informal dos acusados. Organizava conversas nos corredores durante os intervalos. Dava conselhos estratégicos sobre o que admitir e o que negar. Mantinha a moral daqueles que decaíam. Construiu, na escala reduzida do banco dos réus, algo muito parecido com uma hierarquia nazista em miniatura, com ele mesmo no topo. Quando lhe coube prestar depoimento, em 13 de março de 1946, Göring não pediu misericórdia, não expressou arrependimento, não tentou distanciar sua carreira pessoal dos crimes do regime ao qual havia servido. Fez exatamente o contrário. Assumiu seu papel na história do Terceiro Reich e defendeu-o em termos estratégicos, políticos e legais, como se o tribunal fosse outro tipo de oposição que podia ser vencida com suficiente habilidade. Questionou a jurisdição do tribunal. Argumentou que as acusações de crimes contra a paz eram retroativas e inaplicáveis. Desafiou os promotores sobre os detalhes técnicos dos documentos, apontando erros de tradução, tirando de contexto as citações que se usavam contra ele, forçando os intérpretes a revisar suas versões. O promotor soviético, o general Roman Rudenko, descreveu-o como o mais perigoso de todos os acusados precisamente porque não pretendia ser inocente. Pretendia que a acusação era inválida. O promotor norte-americano Robert Jackson, um dos juristas mais brilhantes de sua geração e arquiteto principal do julgamento, sofreu no interrogatório cruzado a Göring um dos momentos mais difíceis de sua carreira. Göring manteve-o em um ângulo defensivo durante horas, respondendo perguntas com perguntas, apontando inconsistências na cadeia de documentos, forçando o promotor a admitir que determinadas afirmações eram inferidas antes do que documentadas. Os jornalistas que cobriam o julgamento coincidiam em que Göring parecia desfrutar, não de uma maneira óbvia, não com sorrisos inadequados, mas com a energia específica de alguém que está fazendo exatamente o que melhor sabe fazer: competir, liderar, atuar sob pressão. Era, no sentido mais literal da expressão, o melhor momento que Göring havia tido em anos. O 1º de outubro de 1946, o tribunal ditou seus veredictos. Göring foi declarado culpado nas 4 acusações: conspiração criminal, crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A sentença foi a enforcamento. Göring solicitou ser fuzilado. Era, argumentou, a morte apropriada para um soldado de seu posto. A solicitação foi negada. O enforcamento era a morte para criminosos comuns e a intenção do tribunal era precisa a esse respeito. À noite de 15 de outubro de 1946, menos de 2 horas antes de sua execução programada, o guarda que fazia a ronda noturna encontrou Göring inconsciente em sua cela. Havia fragmentos de cristal entre seus lábios. O veneno atuou rapidamente. Como obteve a cápsula de cianeto é uma questão que a história não fechou. Existem pelo menos 3 versões distintas, cada uma com defensores e detratores. A primeira: Göring a havia escondido em sua bagagem quando se rendeu em maio de 1945, concretamente em um pote de creme para o cabelo entre cujas camadas interiores haveria ocultado o frasco de cristal. Em sua carta de despedida ao comandante da prisão, o próprio Göring assegurou que nenhum guarda era responsável, que havia chegado com a cápsula e a havia guardado em distintos lugares ao longo dos meses, incluindo seu próprio corpo. Uma investigação oficial aceitou esta versão.
A segunda versão chegou em 2005, quando um veterano norte-americano de 78 anos, Herbert Lee Stivers, então residente na Califórnia, afirmou através do Los Angeles Times que ele, sendo um guarda de 19 anos em Nuremberg, havia introduzido na cela de Göring o que acreditava ser medicação, escondida em uma caneta tinteiro, a pedido de uma jovem alemã chamada Mona, que tentava impressioná-lo. Nunca voltei a ver Mona, disse Stivers. Suponho que me usou. A terceira versão, documentada pelo historiador Ben Swearingen em seu livro The Mystery of Hermann Göring's Suicide, 1985, aponta para o tenente Jack Willis, um guarda americano com quem Göring havia desenvolvido uma relação cordial durante o julgamento e que pôde ter lhe dado acesso a um armazém onde se guardava sua bagagem pessoal. O historiador Michael Marus, da Universidade de Toronto, disse-o com exatidão. É esta história plausível? Apenas. Saberemos alguma vez a verdade com certeza? Quase com segurança que não. A única coisa definitiva é o efeito. Göring, que havia passado sua vida inteira construindo narrativas sobre si mesmo, protagonizando cenas que ele mesmo projetava, recusou que outra pessoa escrevesse o final. Deixou 2 notas, uma ao comandante da prisão, explicando como o havia conseguido e eximindo os guardas de responsabilidade. Outra às autoridades aliadas em geral, declarando: teria aceitado sem objeção ser fuzilado. No entanto, não facilitarei a execução do Reichsmarschall da Alemanha mediante o enforcamento. Pelo bem da Alemanha não posso permitir isto. Além disso, não sinto nenhuma obrigação moral de submeter-me ao castigo dos meus inimigos. Por esta razão, escolhi morrer como o grande Aníbal. Aníbal, o general cartaginês que preferiu o veneno a cair em mãos dos romanos. O corpo de Göring foi incinerado junto com os 10 condenados que sim foram executados ao amanhecer seguinte. Suas cinzas, junto com as de Ribbentrop, Keitel, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Saukel, Jodl e Seyss-Inquart, foram arremessadas ao rio Isar para que não restasse nenhum lugar que pudesse converter-se em memorial. Karinhal já não existia. As tropas alemãs em retirada haviam-na explodido com explosivos nos últimos dias de abril de 1945, antes que os soviéticos chegassem. As paredes do mausoléu de Karin ficaram de pé durante anos na floresta do Schorfheide como ruínas sem função. A arte roubada havia sido evacuada com antecedência e depois recuperada parcialmente pelos aliados em minas de sal dos Alpes austríacos. O que sua profecia dizia, que em 50 ou 60 anos haveria estátuas de Hermann Göring por toda a Alemanha, não se cumpriu. Não há estátuas, não há ruas com seu nome, não há nenhum memorial, mas tampouco faz falta. Há uma pergunta que emerge inevitavelmente de qualquer estudo honesto de Hermann Göring, e é uma pergunta que não tem resposta confortável. O que o faz diferente dos demais? A resposta óbvia é que não era um fanático ideológico. Göring nunca acreditou no antissemitismo racial com a intensidade de Himmler, que construiu um sistema pseudocientífico de classificação da humanidade. Não tinha o fervor messiânico de Goebbels, para quem o nazismo era a culminação de uma cruzada pessoal contra tudo o que ele não podia ser. Não compartilhava a frieza predatória de Heydrich, o homem que era capaz de sentar-se em uma conferência e discutir a logística do assassinato massivo de milhões de pessoas com a mesma expressão com que teria discutido os horários dos trens. Göring era algo diferente e, em certos aspectos, mais revelador do que todos eles. Era um oportunista. Um homem que havia descoberto muito cedo em sua vida que as estruturas de poder, se fossem escaladas com suficiente habilidade e sem suficiente escrúpulo, podiam dar-lhe tudo o que queria: dinheiro, prestígio, arte, terras, a sensação de ser o homem mais importante em qualquer sala em que pisasse. O nazismo não era para ele uma convicção, era o veículo. O negócio mais lucrativo a que havia tido acesso em sua vida.
e Göring sabia manejá-lo com uma eficiência que seus colegas mais ideológicos nunca alcançaram. "Sou quem decide se alguém é judeu", disse sobre o caso do general Erhard Milch, cujo pai era judeu e a quem Göring protegeu porque precisava dele como secretário de Estado do seu ministério, conseguindo que sua mãe assinasse uma declaração afirmando que o pai real de Milch era um amante não judeu. Essa frase define-o melhor do que qualquer outra. Göring não tinha princípios raciais, tinha conveniências. E quando a conveniência e os princípios raciais coincidiam, aplicava-os. Quando não coincidiam, dobrava-os. Essa flexibilidade tornava-o paradoxalmente mais perigoso do que os fanáticos. Os fanáticos precisam acreditar no que fazem. Essa necessidade limita-os. Há linhas que não cruzarão, porque cruzá-las trairia o princípio que lhes dá identidade. Himmler tinha suas próprias obsessões, suas próprias lealdades internas ao sistema que havia construído. Heydrich operava dentro de uma lógica de poder que tinha suas próprias regras. Göring não tinha essas restrições internas. Podia criar a Gestapo e depois cedê-la sem sentir que traía nada. Podia assinar a autorização do Holocausto entre uma reunião e um almoço de trabalho, porque o Holocausto não lhe parecia um crime. Parecia-lhe uma política. Podia roubar arte de famílias judias por toda a Europa e pendurá-la em sua galeria pessoal, sem que a origem dessas peças lhe perturbasse o sono. Porque para Göring, a origem não fazia parte da propriedade. A propriedade era o que ele tinha agora. O biógrafo Roger Manvel e Heinrich Fraenkel descreveram-no em termos que continuam sendo os mais precisos. Göring era um homem de charme e ferocidade, de devoção e crueldade, de ardor físico e covardia moral. Essa dicotomia não era uma anomalia do sistema. Era o sistema operando através de um indivíduo que o usava exatamente como foi projetado para ser usado. Os regimes de crime massivo não funcionam apenas com fanáticos. Os fanáticos são necessários, sim, para manter a pressão ideológica, para sustentar a narrativa que dá cobertura ao que se faz. Mas a maquinaria do crime em escala industrial requer algo diferente, requer gestores, de homens capazes de converter uma política de extermínio em uma série de memorandos, reuniões, decretos e alocações orçamentárias. De homens que possam levantar os olhos de seus papéis, ir a uma caçada no Schorfheide nesse fim de semana, voltar na segunda-feira e retomar de onde pararam. Joachim era esse homem, e era extraordinariamente bom em sê-lo. Há algo mais no caso de Göring que merece atenção. Sua dependência da morfina, que nunca desapareceu do todo, que seus biógrafos documentaram com a ajuda dos especialistas do Instituto Kaeli de Colônia e do Sanatório de Langebro, na Suécia, não explica seus crimes, mas explica algo sobre seus excessos. A vaidade anormal, a atividade excessiva, as efusões de energia vital que os médicos do Instituto Kaeli descreveram como sintomas da dependência crônica. Esses traços estavam presentes em Göring desde seu regresso à Alemanha nos anos 20 e intensificaram-se com o poder. Um homem que precisava ser o centro das atenções, que precisava que todo o mundo na sala olhasse para ele, que precisava dos uniformes desenhados sob medida e dos títulos inventados e do palácio na floresta e do trem no sótão para sustentar uma imagem de si mesmo que a realidade não teria suportado sem esses apoios. O que mais medo infunde de Göring não é a monstruosidade, é a banalidade do mecanismo. Um homem com talentos reais, com inteligência autêntica, com uma habilidade para os negócios, a diplomacia e o comando que seus inimigos reconheciam, inclusive quando o desprezavam. Um homem que, em outras circunstâncias, em outro país, em outro momento histórico, poderia ter sido um político hábil ou um empresário poderoso, ou um estadista eficaz. Essas capacidades pôs-as ao serviço do que quer que lhe desse mais poder. E na Alemanha de 1933, o que dava mais poder era o nazismo. Não houve coerção externa, não houve uma pistola apontando-lhe para a cabeça. Houve uma escolha, feita muitas vezes, renovada cada dia, de manter-se no sistema e obter dele tudo o que podia extrair.
Essa escolha continuou até que o sistema colapsou. E quando colapsou, Göring encontrou a maneira de terminar o relato em seus próprios termos. Há uma última peça que completa o retrato. A profecia que Göring fez em Nuremberg, que em 50 ou 60 anos haveria estátuas dele por toda a Alemanha, revela algo sobre o que ele acreditava que era. Não acreditava ter cometido crimes. Acreditava ter perdido uma guerra. E em seu mundo conceitual, perder uma guerra não tinha consequências morais. Só tinha consequências políticas. Os perdedores não se julgavam. Eram executados ou ignorados. O que ele vivia em Nuremberg era, em sua percepção, uma forma de injustiça histórica, não um ajuste de contas com a verdade. Isso é o que o converte no caso mais instrutivo de toda a hierarquia nazista. Himmler reconheceu até certo ponto a dimensão do que havia feito e suicidou-se quando foi capturado em maio de 1945. Hitler matou-se em seu bunker enquanto os soviéticos tomavam Berlim. Goebbels envenenou seus 6 filhos e depois suicidou-se com sua esposa. Há nessas mortes algo que, por horrível que seja, revela uma consciência do abismo. Uma compreensão de que o que se havia feito não podia defender-se perante o mundo. Göring, em contrapartida, chegou vivo a Nuremberg, engordou desde sua dieta de cativeiro, afiou a mente durante 11 meses de preparação e sentou-se nesse banco dos réus disposto a ganhar, sem arrependimento, sem hesitação, com a convicção plena de que o que havia feito era uma decisão estratégica razoável no contexto da guerra e da política de sua época, que os vencedores não tinham legitimidade para julgar os vencidos e que, se as coisas tivessem saído de outra maneira, o mundo estaria vendo monumentos ao seu nome. Há algo escuro e perturbador nessa convicção, algo que vai além da simples maldade. É a demonstração de que o mecanismo que permite o crime massivo não requer a consciência do mal. Funciona perfeitamente bem quando os participantes acreditam que estão fazendo exatamente o correto: administrar um Estado, organizar a economia, executar uma política, servir a seu país e a seu líder com a maior eficiência possível. Göring nunca entendeu ou nunca quis entender que atrás de cada decreto que assinava havia famílias reais cuja existência estava sendo destruída. Atrás da multa de 1 bilhão de Reichsmarks estavam homens e mulheres de todas as idades que tiveram que vender o que lhes restava para cumpri-la. Atrás do documento PS 710 estavam 11 milhões de pessoas que o sistema que ele havia ajudado a construir ia assassinar de maneira sistemática. Göring via-os como categorias estatísticas em um problema administrativo. A historiadora Hannah Arendt, que cobriu o julgamento de Eichmann em Jerusalém em 1961, desenvolveu o conceito da banalidade do mal para descrever um tipo específico de perpetrador: o burocrata que comete crimes massivos sem consciência de fazê-lo porque reduziu sua responsabilidade moral à execução de ordens dentro de um sistema. Eichmann era o exemplo mais puro desse tipo. Göring era algo diferente, porque Göring tinha inteligência, tinha capacidade de decisão autônoma, tinha a posição para resistir ou modificar as políticas que aplicava. E escolheu não fazê-lo, não porque tivesse medo, mas porque lhe convinha. Isso o torna talvez mais culpado do que Eichmann e também mais revelador, porque Göring demonstra que o crime massivo não requer nem o fanatismo ideológico de Himmler, nem a obediência automática de Eichmann. Requer simplesmente homens que ponham a sua ambição acima da sua consciência e que encontrem um sistema que recompense essa escolha com suficiente consistência. O Terceiro Reich foi, entre outras coisas, uma máquina extraordinariamente eficiente para atrair e reter esse tipo de homens. Göring foi o mais espetacular deles, mas não o único. Atrás de cada decreto que saiu do seu gabinete, havia funcionários, contadores, juristas, logísticos e administradores que converteram a política em prática, a categoria em pessoa, o memorando em morte. A grandiosidade de Göring
Os seus uniformes, os seus castelos, as suas coleções de arte, a sua dependência dos títulos e do reconhecimento, tudo isso serve precisamente para ocultá-lo na narrativa histórica. É fácil olhá-lo e ver uma personagem de ópera cômica, um gordo com penas no chapéu e um trem de brinquedo no sótão. É tentador concluir que era uma anomalia, uma extravagância, algo que o nazismo tolerou apesar de ser alheio à sua natureza. Mas isso seria exatamente o erro que Göring teria querido que cometêssemos. O sistema produziu-o, promoveu-o, premiou-o. Carinhal, a coleção de arte, os 1000 títulos, o posto de Reichsmarschall criado especificamente para ele. Tudo isso não era tolerado apesar do nazismo. Era o nazismo funcionando para os seus operadores mais bem-sucedidos. A recompensa que o crime organizado em escala estatal entrega àqueles que o servem com suficiente habilidade e sem suficientes escrúpulos. Hermann Göring não era o oposto dos demais líderes nazistas. Era o seu produto mais acabado. O homem que demonstrou que para participar no pior crime da história moderna não fazia falta acreditar nele. Só fazia falta beneficiar-se dele. E à noite de 15 de outubro de 1946, na cela número 5 da prisão de Nuremberg, enquanto o relógio da guarda marcava a hora antes do amanhecer em que devia ser conduzido ao cadafalso, Hermann Göring mordeu o cristal. O cianeto fez o seu trabalho em minutos. Havia ganho o último ato, ou isso acreditou. Mas o que deixou atrás não é a estátua que queria. É algo mais útil, a prova de que os sistemas de destruição massiva não precisam de monstros, precisam de gestores. E desses, a história nunca teve escassez.